Continuação da história, filhas. E aí, eu nunca sei o que falar nessa hora. Então, eu fiquei bem lá na minha quietinha, entendeu? Apesar do João ter me chamado. Eu fiquei lá na minha, junto com as meninas. A gente ficou na nossa. O pastor começou a falar umas coisas. O povo tava lá, entendeu? Aí entrava, falava com ele, uma chororô. Ai, gente, clima de velório, né? Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar mesmo, não. E aí, beleza. Aí, nisso tudo, eu falei assim, vou ir no banheiro. A Carla tava do meu lado, a Carla não quis ir lá pra frente, ela quis ficar do meu lado, o João ficou me chamando, eu disse que eu não ia, e a Carla não quis ir também, quis ficar do meu lado. E eu fiquei falando pra ela que ela tinha que ir pra ficar do lado do Léo. Ela falou, não, deixa diminuir um pouco as pessoas, eu vou lá e falo com ele. A Milena ficou do lado do Léo como se ela fosse a namorada do Léo, gente, tipo, do lado, entendeu? O Léo aqui e ela aqui, entendeu? E aí a família dele tava desse lado de cá, o Igor do lado dele aqui, em pé, e os amigos passavam por aqui, dava a volta, falava com o Igor, o Léo, dava a volta, falava com a família e ia embora. Embora, né? Que as pessoas iam descer pro enterro. Ia ter tipo um enterro, né? Aí, enfim. Tipo, não, né, gente? Eu sei o enterro. Mas vocês entenderam. E eu passei errado o brush. Não era direto na bochecha, senão vai ficar bem marcado. E aí, beleza. Eu não consigo me maquiar enquanto eu falo. Que eu fico prestando atenção mais na maquiagem do que no que eu tô falando. Aí, beleza. Aí, eu falei pra Carla que eu ia no banheiro. E aí, a Carla falou, tá bom, eu vou com você. E as meninas continuaram lá. Não, a Rafa falou que ia sair lá fora pra poder fumar. E a Luísa falou que ia com ela. E eu e a Carla iam no banheiro. Eu vou explicar pra vocês como que era. Era assim, ó. Você chegava num lugar, aí tinha a rua, né? Era uma descida, assim, a rua. Você chegava no lugar, aí quando você entrava primeiro, era tipo um ambiente grande, sem nada. Entendeu? Um ambiente grande, de velório. E aí tinha tipo um altar nesse lugar, que era onde ficava o chão. Aí tinha uma escada, as pessoas vinham, entravam nesse ambiente grande que não tinha nada, subiam nesse altar e aí dava a volta por aqui, falava com o Léo, falava com o Igor, vinha pra cá, passava pela família, falava com a família e saía. E ficava do lado de lá, que era o lado onde não tinha nada, entendeu? Não ficava no altar. No altar era só a família. Eu tava embaixo do altar. Então eu tava lá no cantinho. Aí, beleza, era aqui. Quando você saía do altar e vinha um pouquinho mais pra cá, aqui tinha tipo uma parede e aqui era o banheiro. Você fazia isso e aqui era o banheiro. Antes de você chegar no banheiro, tinha um galão de água pra você beber água. E aí eu desci, fui com a Carla, as meninas saíram e eu fui com a Carla. Nessa que eu virei nessa parede, eu ouvi ninguém mais, ninguém menos do que quem? Jaqueline. Jaqueline falando de João. Eu sei que na hora que eu virei, eu só ouvi assim, que eu não sei o que, aí o João. Eu ouvi o nome João perfeitamente, eu não sei o que ela tava falando. Nessa que eu virei e eu ouvi, eu olhei assim pra cara dela. Aí, tipo, sabe quando você pega no flagra? Aí ela olhou assim pra menina que tava com ela, que eu nem sei quem era aquela menina. Deveria ser alguma amiga dela, sei lá. Pra menina que tava com ela olhou assim pra menina. Aí a Carla pegou e falou assim, o que tem o João? Eu acho que a Carla falou porque ela achou que eu não tinha ouvido. Só que eu ouvi também. Aí ela virou pra minha cara e falou assim, você ouviu? Aí eu falei assim, ouvi. Aí a Carla, hein, o que tem o João? Aí ela pegou e falou assim, João? Aí eu falei, você falou o nome do João? Aí ela, só existe um João na vida? Aí eu falei, não. Não, mas você tá falando do João, do meu João. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, seu João? Não falei dele não, gata. Aí eu olhei assim pra cara da Carla. Licença. Pedi licença pra mim ir pro banheiro, né? Aí ela deu licença, assim. Aí a Carla pegou e falou assim, toma... Aí a Carla passou por ela e falou, toma cuidado, hein? Falar do marido dos outros, deixa a careca lá no morro. Aí eu já tava entrando no banheiro, eu vi ela falando, autoestima boa, hein? Achando que só tem esse João na vida. Aí eu voltei.
Aí eu falei, não. Aí eu virei e falei assim, Jaqueline, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu conhece a Nicole? Aí ela, Nicole? Eu falei, que mora lá no morro. Que tomou um pau esses dias. Aí ela, sei, uma baixinha. Uhum. Eu falei, tu ficou sabendo que eu deixei ela parada no meio do baile? Aí ela, não. Aí eu falei, não ficou. É que eu costumo fazer isso. Com quem fica rondando o João. Aí ela, mas a gente não. Só pra te avisar. Você não ciscar. Entendeu? Fica na tua. Aí eu virei assim, eu falei, vamos, Carla, fazer xixi. Aí a Titi entrou assim, aí a Carla, menina abusada. Ela tava falando do João, sim. Eu falei, é óbvio que ela tava falando do João, né? Ela acha que eu sou burra? Eu, não, mas ela já tá bem ligada. Ela sabe que eu tô bem ligada na dela. Ela não é burra, não. Aí a gente foi no banheiro, aí a Carla falou, gente, como que pode? Essas meninas não tem vergonha na cara, né? Não tem vergonha. Olha a Milena. A Milena sabe que eu vim com o Léo. Ela sabe que eu fiquei com o Léo todos esses, né? Esses 2 últimos dias. Que eu tô do lado dele e ela tá lá. Aí eu falei, como se fosse a namorada dele. E tu vê que ela ainda recebe os cumprimentos das pessoas como se ela também tivesse de luto. Me poupe. Aí, beleza, a gente foi no banheiro, ficou conversando, saiu do banheiro e aí nessa hora só tava o moço lá, tava falando que só ia ficar a família. E eu ainda não tinha nem falado com o Léo nem nada, gente, porque eu realmente não quis me meter. Quando eu falo que foi muita gente, foi o morro quase inteiro lá pra poder falar com o Léo. Enfim, não foi o morro inteiro, né, gente, pode dizer, mas foi muita gente. E aí eu não tinha ido nem falar com o Léo ainda, entendeu? Aí nessa hora, a Jaqueline, gente, assim, ó, eu respeitei muito, porque a minha vontade era de arrebentar com a cara dela. Nessa hora, eu fui pra subir no altar enquanto tava um monte de gente descendo, porque só ia ficar a família. Mas assim, gente, eu só ia falar com o Léo e sair. Eu tenho senso. Se eu não tinha ido até agora, é porque eu tinha um senso, entendeu? A Luísa não tava lá, a Rafa, o marido da Luísa não tava ninguém. Só ficou. O André já tinha saído, o Diego tinha saído, só tava o João. Tava a Milena, tava a família dele. Só, lá em cima. E o Igor, né, enfim. E a Dona Rose também. É que a Dona Rose, ela tava pra lá e pra cá, tipo, falando com as pessoas, sabe? A Dona Rose, ela é bem receptiva, assim. Então, ela tava pra lá e pra cá. E aí, ela também tava lá em cima. Ela tava atrás, assim, aonde já descia pra ir com o caixão, né? Aí, beleza. Aí, eu subi no altar pra poder, tipo, falar com ele. Eu já ia sair igual todo mundo tava saindo, entendeu? Porque o recado tinha sido dado que só ia ficar falando assim, daqui 30 minutos só vai ficar a família. Aí deu os 30 minutos, agora só vai ficar a família pra se despedir, que eu não sei o quê. Vamos aguardar já lá na onde vai descer com o caixão, né? Então o pessoal já tava numa parte de fora, assim, que ia se encontrar com quem tava dentro, entendeu? Aí, tipo, era 2 caminhos, assim. Enfim, eu subi e tava indo na direção do Léo. Jaqueline é a amiga dela do lado dela. Jaqueline vira e faz desse jeito. Bota a mão em mim assim e vira e fala: é só a família. Nessa hora eu olhei assim pra cara dela. Eu falei: eu sei, eu vou só falar com o Léo. Posso? Aí ela pegou e falou: é que é só a família, né? Só avisei. Aí nessa hora o Igor ouviu. Ela tava do lado do Igor. Aí o Igor pegou, olhou assim, tipo, chorando. Ele olhou assim. Aí ele, que isso? Fica aqui, Vitória, fica aqui. Eu falei, não, eu vim só dar um abraço em vocês, eu vou esperar lá fora. Aí ele, não, fica aqui, por favor, fica aqui. Fica ali do lado do João. Aí eu, não, de verdade. Aí deu um abraço nele. Aí eu falei, vai passar, tá, Igor? E ele chorando. Aí ele, obrigada, cunhada. Aí fui pra abraçar o Léo. Gente, na hora que o Léo me viu, ele tava chorando, mas na hora que ele me viu, ele só olhou pra minha cara e fez. Sabe, tipo, nossa, deu uma dó dele. E aí eu abracei ele. E eu falei, eu tô aqui. Tô aqui com você, tá bom? Você tem os seus amigos, você tem a sua família, a gente te ama. E ele balançava a cabeça assim, chorando, de soluçar. Aí ele falou assim, dói muito, Vitória. Eu falei, eu te entendo. Eu tô aqui.